Tudo bem, pessoal? Bom, dando prosseguimento ao que nós falávamos antes, né, eu parei mais ou menos no ponto em que nós falávamos sobre o dilema que se estabeleceu, que foi, na verdade, percebido entre as chamadas instituições internas e as chamadas instituições externas à escola. Ressalvando que essas instituições externas podem ser a própria escola. Né? Naquele exemplo que eu dei, se eu firmasse uma iniciativa de transformação dentro de uma determinada escola que ferisse aos pressupostos da direção, da coordenação de curso ou de qualquer outra coisa, ou seja, no âmbito da própria escola, essa proposta de transformação poderia ser, como frequentemente é, objeto de interdição por parte das autoridades que estão para além daquele dispositivo grupal, a sala de aula, por exemplo, né? Mas poderia ser um diretório acadêmico, um centro acadêmico, uma cooperativa de alunos e professores e assim por diante, que foram as iniciativas tomadas pelo Freinet no seu tempo e depois retomadas pelos autores das pedagogias institucionais. Vimos ainda que se um dos braços das pedagogias institucionais se dedicou mais a aspectos ditos terapêuticos ou clínicos, eles tinham uma pegada mais de se colocar no lugar do aluno, de acolher o aluno, de inserir o aluno no laço social, através da sua inserção na escola. Então, eles eram acolhedores, tentavam se colocar no lugar dos alunos, né? Essa pegada, embora seja, claro, em alguma medida uma pegada política, na medida em que se trata de uma decisão política, você se responsabilizar por esses sujeitos, portadores de deficiências várias, de limitações várias, o outro braço das pedagogias institucionais, que levou o nome propriamente de pedagogia institucional, já tinha uma pegada política, puramente política, que é a ideia de trazer o conceito de autogestão do pensamento político-anarquista para dentro da escola, quando ele ganha o nome de autogestão pedagógica. Então, os alunos tomarem conta do próprio processo de educação é verdadeiramente algo transformador, algo revolucionário, ainda que efetivamente não signifique coisa alguma de fato, né? A gente tem que ter um certo cuidado com essas utopias que parecem mirabolantes, parecem redentoras e verdadeiramente não o são, né? Mas como idiotice é uma das coisas mais populares que existe na face da Terra, isso vai para frente. Então, mas vai para frente no sentido de uma utopia que é sustentada contra tudo e contra todos, inclusive contra as evidências empíricas de que ela seja possível de ser alcançada. Mas eu falava das diferenças entre instituições internas e externas. Ora, quem vai se preocupar com essa questão não são propriamente nem o Freinet, nem o pessoal das pedagogias institucionais, mas alguém que está rodeando ali o galinheiro das pedagogias institucionais como interessado na escola, como instrumento de transformação social, que ela potencialmente e que é o Lapasade. O Lapasade virá a se tornar um dos grandes criadores, um dos principais criadores da análise institucional, mais ou menos por essa mesma época. Ou seja, quando as pedagogias institucionais são criadas nos anos 60, o Lapasade ele já está ensaiando, junto com outros autores, como Guattari, como Deleuze e etc., Deleuze não, desculpem, como Luhmann, os passos para a criação do que virá a ser a análise institucional. Então ele está de olho nessas diversas propostas de transformação institucional e vai ser provavelmente o cara que, em primeiro lugar, se deteve a estabelecer uma explicação sobre o porquê, afinal de contas, esses dispositivos grupais, que eram a ferramenta por excelência para a causa da transformação de todas as instituições, inclusive, é claro, a escola, por que, entretanto, eles não se mostravam tão
valiosos como poderiam e deveriam ser. Lapasade, então, vai ter uma sacação que, ao mesmo tempo, é óbvia, mas óbvia para a gente, hoje em dia, né? Óbvia para nós que temos conhecimento desse arsenal conceitual da análise institucional. No tempo dele, isso de fato foi uma grande novidade, uma grande ousadia, porque o Lapasade era um professor universitário, um sociólogo. Então ele de certa forma arriscou em alguma medida o prestígio da sua cátedra, procurando fugir da sociologia convencional, que é uma sociologia eminentemente descritiva e não explicativa, e muito menos interventiva, como ele pretendia que a análise institucional viesse a ser. É o Lapasade que formula uma explicação interessante sobre o porquê que os dispositivos grupais, afinal de contas, não serviriam à causa da transformação institucional como deveria ser.